começa agora o nosso espaço de saúde na TV e na internet, hein? E com as férias escolares chegando ao fim, a criançada está de volta na escola e com isso também volta a ficar doente, aquele catarrinho, aquele olhinho vermelho. E aí o que acontece? Que atire a primeira pedra, o pai que nunca pegou aquele remédio que ele tomou lá em março, e quando a criança começou na escola, e já deu de novo a mesma receita que o pediatra deu lá em março. Mas a gente tem que cuidar muito com isso, gente. Lembrando que nem sempre a febre quer dizer a mesma coisa. A gente teve, inclusive, surto de coqueluche em outros estados, uma doença que a gente nem lembrava mais, nem falava mais tanto, e ela está aí de volta. Então a gente tem que cuidar. Nem todos os sintomas levam ao mesmo remédio. Então participe, porque a gente está com uma pediatra especialista aqui no estúdio. Não deixe de participar pelas nossas redes sociais, pelo nosso Instagram, o @consultório aberto TV, ou pelo nosso WhatsApp, o 999-597771. Pode entrar que o consultório já está aberto. E a nossa convidada de hoje aqui no consultório é a doutora Paula Pires de Souza. Ela que é pediatra especializada em neonatologia. Ela é diretora da Sociedade Goiana de Pediatria e diretora também do Hospital da Criança. Muito obrigado, doutora, por abrir seu consultório para a gente no dia de hoje. Obrigada a você, Otávio, pelo convite. Você estava falando que a senhora é pediatra hospitalar mesmo, é de atender gente chegando, criança chegando em maca, Exato, né? É quase, o programa é o consultório aberto. É com emoção. É o hospital aberto, é né? com emoção. É com emoção. Então eu já fiz muito consultório, hoje em dia eu fico dedicada para os pacientes que ficam internados. Seja na UTI neonatal e seja nas internações clínicas e cirúrgicas lá do hospital mesmo. E agora a gente tem mesmo, né, essa fase onde as crianças vão voltar, as crianças estavam isoladas, estavam lá numa praia ou na casa do vô, da avó, aí sai daquele círculo que a gente fala, né, de infecção ali, ao invés de conviver com 20 crianças, Exato, que convivem com mais tantas outras pessoas, vai para o círculo pequeno e agora volta para o círculo grande, né, da sala de aula e começa de novo aquelas doencinhas e todo mundo em casa, pode ter certeza aí, eu quero que você fale aqui para mim, se não tem, todo mundo aí na sua casa tem um remedinho preferido. Eu dei esse para você quando você era pequeno, não, mas a sua irmã tomou esse, mas a sogra dava aquele. E aí, como é que faz com essa história do remédio? A gente tem que ter cuidado para que a criança realmente seja supervisionada por alguém responsável. Então, o medicamento tem que ser quando ela precisar e prescrito por um médico pediatra que vai avaliar a criança e receitar se for necessário. Quer dizer, aquelas farmacinhas, aqueles remédios todos que ficam lá guardados. Aliás, a gente tem que falar sobre isso, porque a gente tem que ter cuidado com esse remédio que está lá, né? Então, assim, guardar remédios, né, em casa e oferecer quando você achar que deve, é um risco para a criança. Sem contar o risco da criança achar o remédio, que isso acontece, né? Sim. E a gente tem muito isso, né? A gente fala que é até um problema do brasileiro, eu acho que não é exclusividade nossa, eu acho que é uma coisa mundial, o ser humano adora um remedinho. Tanto que assim, a gente brinca, né? Nos Estados Unidos vende no supermercado. Eles conseguem ser mais hipocondríacos que a gente. É verdade. Mas a gente pega. Minha mãe, por exemplo, ela chega na farmácia e fala, tem alguma novidade. Parece que é uma loja que está chegando e se ela achar um anti-inflamatório lá, opa, achei, é um sinal, vou tomar. E é um risco, né? E é um risco porque a automedicação, ela faz mal. Então, para os adultos e para as crianças, especialmente, mais ainda. Por quê? Porque as crianças têm maior sensibilidade. As medicações, muitas vezes, em quantidades pequenas, podem intoxicar e fazer mal e causar lesões renais e causar intoxicações de verdade. Quer dizer, no Brasil, por dia, são 37 crianças e adolescentes, 37 criancinhas ou adolescentes de 0 a 19 anos que são intoxicadas por medicamentos por dia. Então, é muita gente. Então, quer dizer, tem que tomar cuidado, não só... agora, a gente ainda em férias, né? A gente tem que tomar cuidado. Tem um restinho de férias, dá uma olhada, aproveita
e faz aquela faxina, né? A gente gosta de fazer faxina em casa, aproveita, vai lá na sua farmacinha, vê o que está lá guardado, coloca longe da possibilidade dessa criança poder encontrar, né, que é uma preocupação que a gente tem. Então, 37 crianças por dia se intoxicam. Como? As crianças pequenas, elas não podem ter acesso a essa medicação. Então, a maior parte dessas crianças que são intoxicadas são de 1 a 4 anos. Então, se elas tiverem acesso e acharem uma bolinha ou acharem um xaropinho que às vezes é docinho, né? Eu ia falar, a maioria dos remédios para criança tem gostinho bom, tem gostinho, né? Às vezes são necessários porque para esconder o medicamento mesmo, às vezes tem um gosto amargo. E aí eles acrescentam alguma coisa, ou uma cor ainda, alguma coisa que seja colorido que chama a atenção da criança. Então ela vai lá e come, e intoxica. Então, o ideal é deixar em casa realmente longe o que você tiver que ter, que seja a menor quantidade possível, mas que seja uma medicação para febre, aquelas coisas que a gente gosta de ter para dar suporte quando for necessário, mas longe ou trancado, e não num lugar de fácil acesso, né? Então, isso é a primeira medida que tem que ter. E eu oriento justamente a fazer isso, dar uma faxina, porque o medicamento tem validade. Então, a gente tem que atentar para a data de validade, atentar para aquele medicamento que é oral, xarope, às vezes, que foi aberto, igual você falou, lá em março. Não pode, gente. A maior parte, assim como regra geral, a maior parte deles vence daí 2 semanas. Então, medicamento aberto, descarta. O medicamento aberto, ele não conta aquela validade lá do fabricante. Ele foi aberto, não existe mais. Tem alguns até que tem que ficar guardados na geladeira, né? Alguns antibióticos são de geladeira. Então, esses cuidados, o adulto, a responsável, pai e mãe que está lá, tem que dar uma olhada para ter certeza que o que está guardado na sua casa pode ser usado depois, porque senão não adianta. O que adianta guardar um remédio, né, para febre que seja uma, vamos dizer assim, uma dipirona solução, né, que é uma coisa que é útil, mas que está aberta há tanto tempo, que não vai fazer efeito. É um perigo, né? Você está contando com algo que não vai poder ser utilizado. Que você, na verdade, não tem. Não tem, não pode ter, né? Eu ia até perguntar em relação a essa diferença, né, entre um adulto que escolhe se automedicar e o adulto que escolhe automedicar uma criança, porque o fígado, né, é o nosso grande filtro, né, e metaboliza o remédio, isso. Só que o fígado de um adulto vamos dizer, tem um tamanho respeitável. O fígado de uma criança de 2 anos, ele é muito diferente, ele ainda não está nem maduro, né, teoricamente. Geralmente as mães que fazem acompanhamento direitinho com o pediatra, quer dizer, a criança precisa toda criança precisa ser acompanhada até os 18 anos em consultas de rotina com o pediatra. Então, geralmente ela vai criando esse vínculo e o pediatra, ao longo do tempo, vai explicando. A gente faz muita conta por peso, Otávio. Então, a gente faz assim, a gente sabe qual que é o peso, sabe qual que é a dose, por isso que eu falo, o pediatra que sabe, porque criança não é metade de um adulto, não funciona assim, e nem metade do peso. Então, existe uma conta que o pediatra faz de acordo com a dose do próprio medicamento, faz a conta do quilo e passa para a mãe. E ao longo do tempo ela vai atualizando, agora é tanto, agora você vai usar 1 gota por quilo deste remédio, do outro remédio, e a mãe vai pegando este conhecimento. Mas antes de usar o remédio, ela tem que entrar em contato e tem que fazer a consulta para saber o que é que vai usar em cada caso, né? Então não tem esse de meio comprimido. Não, nada de meio comprimido. Não. Isso não funciona. Meu filho está muito meio Rivotril para ele. Não, de jeito nenhum. Não, criança não é metade de criança e bebê não é metade de criança. Então, é uma conta que tem que ser individualizada, com segurança, que seja especificamente, que a pessoa conheça qual que é o risco daquela criança, daquela pessoa específica que tem alguma doença, que não pode tomar este remédio, porque existem as interações também, né? Então, às vezes você está dando um antibiótico, mas ele usa um anticonvulsivante que não pode ser usado junto. Então, não é dar um Google, igual, né? Sim, as pessoas hoje em dia querem entrar no Dr. Google e se medicar, né? É um risco, e é um risco que pode, infelizmente, causar alguma coisa muito séria na criança, infelizmente. E a gente tem alguns relatos de médicos aqui que dizem, inclusive, que muitos pacientes chegam lá e ficam decepcionados quando o diagnóstico do médico não bate com aquele que ele viu no Google. Então, mas todo mundo
a unanimidade é o seguinte, o perigo não é quando o Google manda você fazer uma coisa ou diz que você tem alguma coisa e você não tem nada, e você vai no médico e descobre que não tem nada. Tudo bem, é ótimo. O problema é quando o Google diz que você não tem nada e você tem alguma coisa e deixa de ir no médico confiando na primeira opinião do Google. Isso acontece de verdade. Então a gente sempre, por isso que a gente orienta. A melhor pessoa, quem é a pessoa de confiança? É o pediatra. É o pediatra do seu filho que vai saber dizer se tem ou se não tem. Claro, a gente não é dono da verdade. Acho que a gente, por mais bem informado que você seja, pode ser que em algum momento você tenha alguma dúvida. Por isso que você pode esclarecer. Olha, eu não acho que é bem. A própria pessoa às vezes indica. Quando eu fazia consultório, eu falava, olha, eu estou em dúvida com relação a isso. Você quer dar uma... Vai no cirurgião, porque às vezes ele te orienta alguma coisa, se a gente vai fazer alguma coisa diferente. Ou vai num subespecialista. Hoje as áreas da pediatria, tem algumas áreas especialistas. Então, se eu tenho dúvida de alguma coisa, eu mesmo posso falar. Né? Eu tinha essa relação com os meus pacientes de falar, olha, eu não estou segura com relação a isso. Procura um colega meu e dentro da nossa ética, esse próprio colega fala, olha, eu acho que é isso e manda para mim. E aí eu falo, então tá bom, a gente acompanha. Por isso que eu falo, o pediatra é o médico geral da criança. E esses acompanhamentos, eles servem para esclarecer todas as situações. Tanto do que a mãe acha que tem e o que tem de verdade, né? E o que precisa tomar remédio e o que não precisa tomar remédio. Né? O horário, né? A gente sempre ouve muita questão da importância do horário e tem uma máxima com criança que é o seguinte, se tem muita gente olhando uma criança, não tem ninguém. De fato. Então vamos lá, vai tomar um antibiótico, tem que ser de 8 em 8 horas, tem que ficar uma pessoa responsável por aquele... Super concordo, é isso. Alguém tem que tomar o controle do processo e eu gosto até de marcar. Sabe, assim, marca, faz uma tabelinha, foi dado porque às vezes acontece, aquela pessoa que é responsável, às vezes ela saiu para trabalhar, né? As mães trabalham. Então, olha, eu saí para trabalhar, então o remédio das 2 da tarde, vamos dizer assim, eu não posso dar, mas quem vai dar vai ser o marido, o pai, a funcionária, a tia, a avó, marca aqui para mim que você deu, porque não tem erro. Se deu para não dar 2 vezes também, porque às vezes acontece, né? Da gente querer dar remédio. Eu fiz isso com a minha cachorrinha esses dias. Ela está tomando o remédio, eu dei e esqueci de falar para o meu marido. Na hora que eu vi, ele falou, já dei o remédio. Eu falei, meu Deus, vai tomar 2 vezes. Então, faltou a comunicação. Então, se você, para ter um processo totalmente seguro, você coloca os horários e quem é o responsável para dar no horário certo. E essa importância dos horários, Sim, ela é real? Ela é real, principalmente quando você fala em medicamentos, por exemplo, antibióticos, que todo mundo sabe por quê. Existe um pico de ação do antibiótico e ele precisa ser tomado novamente para que mantenha esse mesmo pico de ação do antibiótico. Ou anticonvulsivantes, por exemplo, porque eles têm um período de ação que ele vai usar por um período mais longo, mas ele precisa respeitar para que ele mantenha sempre um nível, que a gente fala de nível sérico, quer dizer, uma quantidade de medicamento que está circulando que seja eficaz para tratar a doença, né? Esqueci. Ou estava na rua, tive um imprevisto, não consegui chegar em casa... Dou 2 doses na sequência? Não, dá a dose correta e respeita o horário. Porque a gente não sabe se essas 2 doses seguidas vai causar alguma intoxicação. De forma geral, claro, cada remédio é um remédio, mas de uma forma geral, a gente lembrou imediatamente dá a nova dose no horário que era para dar daí, por exemplo, de 8 horas. Era para dar 10 horas, não dei? Dá meio-dia, lembrei? Meio-dia. Então vai dar... meio-dia mais 8 horas, então dá 8 horas da noite. Assume o novo horário. Assume o novo horário para não perder a droga de novo, né? O que mais aparece em termos... Aparece mesmo em termos de medicação? Isso você falou esse dado de que a cada 2 horas, 3 crianças acabam se intoxicando no Brasil, né? 37 por dia, mais ou menos isso. Isso chega mesmo no hospital? Chega no hospital. Chega. Infelizmente, assim, a gente tem, esse é um número muito alarmante, se a gente for pensar, e eu acredito que seja subnotificado, porque nem todas as crianças chegam a procurar o hospital, nem todos os pais percebem que as crianças, né, às vezes elas estão mais soltas e não percebem, essa criança passa mal, e depois de muito tempo que vai se fazer esse diagnóstico de intoxicação. Mas elas chegam no hospital, então, crianças pequenas, às vezes chegam com sintomas de intoxicação, então, às vezes
vezes com sudorese, com taquicardia, depende do que ela tomou, né? Mas às vezes vomitando já e com problemas intestinais também. Crianças mais velhas chegam com intoxicações voluntárias às vezes, né? Então, que é altamente preocupante, altamente que nos faz pensar onde é que estava essa criança, esse adolescente, em que contexto que foi, né? Que difícil que foi para tomar uma decisão de tomar remédios sem necessidade. Né? Se não existe necessidade do remédio, por que ele está tomando? Quer dizer, como é que tá a cabecinha dessa criança? Né? Então, isso chega tudo no hospital e a gente precisa tomar decisões, desde usar antídotos específicos, dependendo, a lavagens gástricas, mas a gente passa por essa situação, sim, dentro do hospital. Então, a gente tem, quando é pequenininho, você falou, idade mais cruel, de 1 a 4 anos. De 1 a 4 anos, Que também tem a questão de, além de ser pequenininho, ter acesso, colorido, né? E ter acesso. É um risco. Então, quer dizer, quem tem criança pequena em casa tem que deixar longe e não linkar isso com balinha. Porque o que acontece? Muitas vezes, sabe aquelas bolinhas coloridas de chocolate? Né? Tem muito remédio que é isso. Então, se a gente começa a associar isso, a criança pega, às vezes, inadvertido e às vezes achando que é mesmo, ainda tira todos assim, ó, já aconteceu, de tirar tudo comprimidinho que é colorido amarelinho, por exemplo, tira tudo e toma, porque acha que é uma bolinha daquelas de chocolate colorida. Então, aliás, nem devia dar, né? Vamos falar a verdade, que não devia dar chocolate para criança menor de 2 anos de bolinha. Né? A gente evita dar doce, balinha para crianças pequenas. Se puder não dar açúcar, melhor ainda, mas começa a acostumar e mostra, se a criança acha, ela vai achar que é balinha e come, então é um risco. Né? Então, para as crianças pequenas, não ter acesso e não dar doce, né? no dia a dia, não oferecer doce e não dar essa oportunidade dela encontrar essas balinhas, eu acho que é a melhor forma, prevenção. Né? E tem as outras crianças mais velhas, né? Que a criança, quando ela sai de engatinhar para andar, a casa inteira muda. Exato. Né? Tudo sobe, tudo que é frágil, tudo um sobe. Risco. Então, tudo acaba configurando a casa toda diferente isso, e às vezes a gente esquece de 2 coisas muito importantes, são os remédios e os materiais de limpeza. Também. Né? São também outras situações que eles enxergam, às vezes, claro que você pensa, ele não vai beber, mas às vezes até o perfume, o cheirinho, a curiosidade. A criança pequena, ela tende a colocar as coisas na boca. É normal, ela coloca as coisas na boca. Então, coloca brinquedos, coloca remédio, coloca material de limpeza. Então, é um risco, né? Faz de intoxicar. Parte da descoberta. Exato, faz parte da descoberta de fazer esse ciclo de colocar na boca. Então, é um risco. Aí, na adolescência, é mais realmente... E tem essas crianças, os adolescentes, né? Esses seriam naquele outra etapa, de 14 a 19 anos, que tem esse aspecto ainda emocional, de dificuldades, eu sempre falo assim, às vezes as dificuldades para o adolescente, elas são gigantescas e eles só enxergam o agora, né? A dificuldade do adolescente faz parte, eles têm dificuldade de entender o dia de amanhã, é tudo muito urgente, é tudo muito agora, né? Sim. E talvez esse impulso faça algo que não deveria acontecer, porque essa automedicação que é voluntária, ela é prejudicial, né? Vai atrapalhar a saúde dele, né? É constrangedora, é difícil, pode causar dor física, né? Então, procedimentos que são dolorosos, então não é a melhor forma de acontecer é procurar a sua família. Eu estou com problema, pai, eu estou com problema, mãe, tem sempre alguém de confiança, né? Eu estou com problema, se abrir e para resolver os problemas que todos nós passamos, né, Otávio? A gente passou pela adolescência, mas né? a gente esquece, é engraçado isso. Porque muitas vezes quando a gente já é adulto e a gente tem essa visão de mundo mais, né, problema é problema, isso não é problema, mas para ele ainda é. Ele está, né, um adolescente de 13 anos, então está começando, então qualquer coisa é muito grande, tudo é muito amplificado. Intenso. Eu sei disso porque, assim, eu não me considero uma pessoa bruta, me considero até uma pessoa empática, mas eu tive uma situação da minha filha falar assim, pai, não é porque o meu problema não é problema para você que ele não me faz sofrer.
Então aí você tem que ligar um pouquinho e falar, não, mesmo. peraí, é um problema para ela, então eu não vou dizer que é bobagem. Isso. Eu vou tentar guiar ela da melhor forma dentro daquilo ali. E olha que a gente não tinha nem, hoje ela está com 26 anos, ela não tinha nem esse tanto de rede social hoje que está deixando todo mundo deprimido. É verdade, é verdade. Existe um estudo muito violento da sociedade inglesa, né, de medicina, digamos assim, do Ministério da Saúde inglês, e eles falam que, inclusive, o campeão de toxicidade é o Instagram. Sim. Né? E eles falam que o impacto que isso tem nos adolescentes, e principalmente na primeira adolescência, que é a mais impressionável ali, é muito grande e há mais da metade das crianças que usam por mais de 1 hora a rede social por dia. O índice de depressão é de 50%, é metade dessas crianças. É claro, a gente dá para entender por quê. Porque ali tem um cenário de vida perfeita, todo mundo é feliz, ninguém fala das tristezas, ninguém posta que está há 4 horas num trabalho que não anda, está sempre postando que está numa praia, né? Então, assim, é uma vida perfeita. E que a gente tem que ter um filtro para entender que isso não existe, que ali não são pessoas reais, que não estão... Eu entendo isso, claro, realmente, se a pessoa não tiver muito base sólida e os adolescentes não têm, porque eles não tiveram tempo ainda, eles não vão, realmente, eu vejo adultos com problema hoje em dia, né, de vício na tela, de vício que não consegue, que fica dependente realmente. Pensa nas crianças, se elas não né, o dispositivo móvel, ele é muito mais viciável, porque você vai para todos os lugares. Antigamente a gente via televisão e achava que já era difícil, né? Ah, você está viciado na televisão, né? E se criticava muito. Nossa, demais, né? Não vai brincar, sai da televisão, né? Mas assim, você desliga a televisão, acabou, né? Então tá tudo certo. Ou nem tem tanto canal, hoje em dia tem muita coisa também, né? Passa da televisão para o YouTube, para tal, as crianças fazem várias coisas, mas se desliga. Agora o dispositivo móvel, ele acompanha a pessoa onde ela for. Né? Então, isso mas eu entendo, é de se entender realmente. E a TV, ela ensinava uma outra coisa também, que eu acho muito interessante. Primeiro, era difícil você ter uma TV só para você, você tinha que dividir a TV com a família toda. Então, no horário do jornal, não podia nem pensar. Verdade. Né? Aí o show da Xuxa vai lá assistir, aí o filme que você queria ver, você tinha que esperar o dia da semana. No sábado à noite, né? Que você geralmente tinha os filmes e tal. E as propagandas? Você tinha que esperar a propaganda. A propaganda. Hoje você não espera mais por nada. Verdade. O celular, cada um tem o seu, então você não tem mais que respeitar o tempo do outro usar, porque isso aqui é pessoal e intransferível. Exato. A ponto das pessoas levarem no banheiro, não sei se já reparou isso, o Android e a Apple, eles criaram uma conexão com o esfíncter da gente, que tem gente que só vai no banheiro se levar o... Né? Parece que tem um aplicativo aqui, agora vou no banheiro, pá! Imagina. Então, até nisso, né? A gente está num mundo doido, né? Que mundo doido com isso. Eu acho que devagarzinho a gente tem orientado, pelo menos assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta para que haja uma restrição de tempo de tela para as crianças. Então, existe na idade específica para esta criança, então esses jovens não deveriam estar usando mais do que 1, 2 horas. Quando a gente fala telas, todas as telas. De fato, a gente faz muito mais do que isso, né? O iPhone conta até as horas, né, que você fica com, né? Então, assim, não falo iPhone para criança, porque muita criança não tem iPhone, mas assim, para o adulto sim, e para a criança tem que ser somada o tempo de tela, né? Então, assim, isso, de alguma forma, a gente está tentando sensibilizar e eu tenho percebido de algumas mães essa preocupação recente agora. Então, as mães mais jovens, elas já entenderam que isso é um mal, que tem sido associado com vários comportamentos inadequados das crianças, de ansiedade, né, de temor, porque elas estão mais expostas a situações que são assustadoras para as crianças, então, de fobias, né, por causa das telas, né? Então, eu tenho esperança, Otávio, que isso que a gente, de tanto falar, que isso a gente consiga reduzir, porque eu acho que não tem como ser mais do que já tem. Né? Teve aquele filme, né? Lembra daquele filme antigo da Disney, que era Wall-E? Lembra? Wall-E, sim, né? sim, que as pessoas do futuro, elas andavam curvadinhas
e não se socializavam, e elas eram mais gordinhas e curvadinhas e só ficavam na tela. A gente até tem a imagem aí, não tem, Matheus? Olha aí, ó. Ai, isso. Que todo mundo precisa de uma cadeira, porque Olha, não faz se exercício movimenta físico. mais, exatamente. Exato, é isso mesmo. E a pessoa tem a tela na sua frente. Então a gente está um pouquinho nisso, né? A gente chega num restaurante e você vê, tem uma família inteira lá, tá cada um no seu mundo. Então, e falta essa interação. E isso prejudica justamente quem está ainda nesse desenvolvimento, né? Porque a gente já tem alguma coisa que bloqueia. Agora, quem está se desenvolvendo nesse mundo desse jeito, tem essa dificuldade de percepção. E aí tem os distúrbios todos de comportamento, então essa criança não está sendo protegida, né? Ela está lá por ela mesma, com a tela, com aquele conteúdo de quem é que põe lá, que a gente nem sabe, né? E assim, chega adolescente lá que viu tanta coisa linda, maravilhosa, que acha que a sua própria vida não é tão maravilhosa e toma os remédios que tem em casa para tentar acabar, digamos assim, com aquele sofrimento? Sim, isso já aconteceu algumas vezes. A gente teve esse período da pós-pandemia que foi muito crítico, está começando a ter mas a ideia de tirar as crianças dos afazeres delas, da escola e tudo, foi muito prejudicial. A criança precisa de escola. É na escola que ela vai ter o desenvolvimento dela. Então, a gente fez um mal muito grande, afastando as crianças e os jovens dos seus compromissos. Isso fazia parte da vida deles. A gente tirou a rotina deles, de repente tranca em casa e fecha tudo, e com medo de tudo. E aí começaram a ter. Então, a gente não tinha criança em grandes quantidades, graças a Deus, internadas por Covid, né? Mas a gente tinha crianças que foram aumentando ao longo do tempo. E situações dessas, de tentativa de autoextermínio, de crianças que tiveram outros problemas por isso, né? Foi um evento adverso, assim, dessa pandemia horrorosa, mas que nas crianças causou esse problema de comportamento, desenvolvimento, depressão, ansiedade. Teve um aumento, sim, desses casos recentemente. E por causa disso que você falou também, né? Quer dizer, ela se compara com uma pessoa que tem uma vida perfeita, né? E até pouco tempo atrás estava se discutindo, inclusive no Brasil, o homeschool, né? A possibilidade de educar a criança em casa. E tem uma discussão que eu sempre achei interessante, que eu sempre brincava, a gente aprende mais até às vezes no recreio do que em sala. Não estou falando isso mal de professor, não. Eu estou falando da questão da interação. Sim. Quando você está dentro da sala de aula, o professor fala, você ouve. Né? Na maioria das vezes. Eu era falante, que Deus do céu. Mas na época não tinha diagnóstico, né? Mas eu já era TDAH naquele tempo. E aí, quando você vai para o recreio, você tem ali um nivelamento. Você não é o príncipezinho da casa, você não é o aluno, você está ali com todo mundo. Então você tem os mais fortes, você tem os mais fracos, você tem os mais que falam mais, os mais envergonhados, e você tem que começar a aprender a circular por tudo aquilo, né? É um amadurecimento do seu social, né? Quer dizer, você conviver com outras crianças, claro que eu imagino que existem supervisões, né? Então a criança não pode ficar solta, mas no recreio tem a pessoa que supervisiona, que vai ficar orientando ali alguma coisa que pode estar saindo né? Que acontecia mesmo, os valentões às vezes, acontecia, né? Mas assim, a criança precisa disso. Então, a parte social da criança, desde que bem orientada, com professores adequados, com ela entender que ela faz parte de uma comunidade, que seja a escola, né? Então, ela faz parte daquilo, qual que é o papel dela lá. Então, a escola que percebe que esse menino, que às vezes está um pouquinho diferente, ele precisa de ajuda para isso, ela vai estimular, na escola vai estimular que ele precisa de alguma coisa a mais, né? Um estímulo, ele está com dificuldade de motricidade, não, então a gente precisa ajudar um pouquinho, porque ele não pode ficar sem jogar futebol, porque ele não sabe nem dar um chute na bola. Então tem que ajudar esse menino, né? Acho que a escola faz seu papel. Se é ou não o homeschooling, se é adequado ou não, eu não tenho a resposta, mas que
a escola tem esse papel de cuidar da criança, a gente sabe que tem, né, pelo menos tem funcionado bem, com todas as dificuldades e defeitos de tudo, eu acho que ainda faz esse papel. Tanto é que a gente viu agora, né? Eu acho que foi um experimento que fizeram. Eu acho que eu percebo no dia a dia que houve sim um adoecimento das crianças que não frequentaram a escola, né? E muito, né? Se perdeu muito. Tem vários trabalhos que estão saindo agora sobre os filhos da pandemia, digamos assim, crianças que estavam no início da idade escolar. E aí são tirados e devolve. E aí tem muita gente que fala muito isso. A gente fala, isso aqui eu tenho remédio em casa. Hoje a gente tem remédios muito potentes em casa. Sim. Um exemplo que a gente tem agora é por exemplo, que é o hemidrato do Zolpidem. Sim. Que é um remédio que não precisa de... Agora que mudou a receita, né? Agora que mudou a receita. Acho que, se eu não me engano, agora... Vai mudar, inclusive, a partir de agora, 1º de agosto, se eu não me engano, pelo Conselho Regional de Farmácia, pelo Conselho Federal de Farmácia. Mas é um remédio que é muito forte, né? Ao ponto das pessoas que não vão dormir, quando vê, chega um barco que você comprou na Shein, na porta da sua casa... que ele é hipnótico, né? Então, e o adolescente, ele sabe onde é que fica tudo, já não tem mais aquela coisa, guarda longe da criança, não é mais uma criança, ele tem o acesso. A família tem que estar estruturada no sentido que também mais adultos estão tomando muita medicação, né? Então, aquela família que pai e mãe, claro, gente, nós estamos falando, as pessoas têm que ser tratadas. Então, quadros identificados de depressão, que precisam de medicamento, claro, está tudo perfeito, né? Que esconda, que tranque, se tem adolescente que tranque, de fato, tranque no cofre, toma seu remédio e guarda no cofre, né? Medicamento controlado desse tipo tem que ser trancado, se tem adolescente em casa. Não dá para ficar só escondido, tem que trancar. Agora, às vezes tem a supermedicação do adulto também, né? Então ele toma sem necessidade e aí acaba uma hora algum adolescente achando e tomando, né? E toma, né? E toma. Porque muita gente fala assim, mas quando eu era pequeno tinha bullying, né? A diferença é que antes, para mim, a maior diferença é que antes alguém te chamava de algum nome, lombriga, né? Eu sempre fui meio compridão, então era lombrigão, coisas assim, mas aquilo morria ali. Hoje fica para a posteridade, né? Se alguém filmar, aquele bullying, ele vira um looping eterno, né? É assustador, né? Esse mundo que a gente está, ele tem essa possibilidade de ampliar tudo que alguma coisa pequena por causa disso, ele fica eterno, né? E antigamente não tinha isso de filmar e tudo. Hoje em dia as pessoas se sentem, às vezes, no direito de filmar as outras pessoas, porque elas não concordam com alguma coisa. Então, ela não concorda, a primeira coisa que ela faz, às vezes numa simples conversa, a pessoa pega o telefone, eu vou te filmar, porque agora eu sou blogueira, eu sou, né? Eu posso, porque eu tenho, sei lá quantos mil seguidores, e aí se eu não gostei deste atendimento, porque você me olhou de uma coisa, eu vou filmar, e aí eu acabo com a sua vida pública, né? Imagina onde a gente está, né? Então, assim, é preocupante, né? E tem a percepção. Eu acho que a percepção do adulto, ela já está ficando difícil. Você falou dessa questão da medicação do adulto, quase todo adulto hoje a gente está... A gente tem um livro muito interessante que é o Admirável Mundo Novo, né, que quase todo livro que fala de algum futuro distópico, ele tem um medicamento de controle da população. No caso lá do Admirável Mundo Novo é o Soma, e é algo que há 50 anos atrás está chegando mais ou menos naquilo que a gente tem hoje. Né? É um perigo. Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, a gente vai ter que sair, né? Meu marido, ele é espírita e ele fala muito nisso, né? Que o mundo está se ajeitando para que a gente melhore. Essa é a visão, né? Que a gente tem que melhorar. Eu acho que é papel nosso, eu acho que é papel tanto de vocês, né, do jornalismo, que passem isso, essa visão de fazer do bem, né, da gente, de cuidar das crianças para que elas possam crescer e se tornar pessoas boas, que possam exercer suas funções, que a gente possa fazer um mundo melhor realmente, né? Eu acho que essa é a nossa função aqui, né, que a gente possa... enfim, tratar de todos e que a gente possa construir alguma coisa de boa, né?
Nós estamos falando de filosofia, já a gente começou em remédio, né, Otávio? A gente já está. Mas é porque o remédio ele tem muito a ver com isso hoje. Porque ninguém mais quer sofrer. Eu vou resolver meu sofrimento, minha angústia, minha ansiedade toda no remédio. Então, se eu me frustrei porque eu não consegui o emprego que eu queria, ou porque o meu casamento não está legal, e aí eu vou tomar um remédio, e ao invés de eu tentar arrumar a raiz, eu brinco muito em relação a isso. É verdade. Qual que é essa questão filosófica? É justamente isso. A gente tem que arrumar. A gente fala muito, vou baixar a febre é sintoma, a febre não é a doença em si. Isso. Então a gente está fazendo muito isso como pessoa. A gente está tomando remédio para curar vários sintomas e a gente não está de vez em quando olhando para uma causa que não precisa de remédio nenhum para arrumar. É verdade, mas isso é de fato mesmo. A gente tem que, de alguma forma, a gente precisa encontrar o problema. E lá tá, então, vamos fazer, eu estou com essa dificuldade, então como é que eu vou resolver? Como muitas vezes é conversando, né? A gente, por isso que, aí volta para a história da tela. Sim. Né? O que a gente precisa? A gente precisa comunicar melhor, a gente precisa conversar melhor, a gente tem que se relacionar melhor, que isso às vezes é o problema, né? Tem aquele estudo de Harvard que fala, né? Que as pessoas, eles fizeram um estudo longitudinal por vários anos, então acho que foram 80 anos, que eles foram saber no final da vida quais são as pessoas mais felizes, quais são as pessoas. Então eles foram lá, estudaram se eram os aristocráticos, se eram as pessoas mais ricas, que trazia felicidade no final da vida. E aí eles perceberam que as pessoas que tiveram maior satisfação na vida, e isso verificado através de não só o que ela falava, mas do restante da vida dela, eram as pessoas que tinham vínculos afetivos com seus parceiros, né? Então, as pessoas que estavam com relações sólidas, que davam para elas seguranças, que elas sabiam que elas tinham alguém. Então, os vínculos sociais das pessoas que eram importantes para trazer felicidade. Então, quer dizer, não necessariamente em quantidade, mas em qualidade principalmente, né? Então, isso faz toda a diferença, né? A gente teve, segunda-feira foi o dia do cérebro, e aí essa socialização, ela previne casos de demência até quase metade. Isso também, estudos já super fortes em relação a isso. Quer dizer, a tela, a gente fala... Engraçado, quando a internet surgiu, a gente falava, é uma janela para o mundo e tal. E a gente ficou tanto na janela que a gente esqueceu de vez em quando abrir a porta, né? É verdade, ficou tudo pela janela e aquela pessoa que queria entrar na nossa vida ficou lá bloqueada, né? Medicamento mais perigoso para uma criança tomar? Nossa, tem que é comum, tantos. assim, em casa? Olha, assim, nós temos vários, depende da dose e da quantidade. Então, por exemplo, vamos colocar assim, um paracetamol. Se for tomado numa quantidade elevada, pode fazer mal para a criança. Ele pode causar problema no fígado, intenso inclusive, entendeu? Então é algo, quer dizer, que aparentemente é algo que não tem problema, né? Inofensivo, vamos dizer assim, né? Agora, tudo na criança pode causar. Então, algo que seja muito leve. Eu citei o paracetamol porque é algo que é muito, né? Todo mundo costuma ter e é um remédio para febre bem. Mas assim, vamos falar uma coisa assim, um soro fisiológico em excesso faz mal. Então, assim, o problema da criança é esse, que é o peso, é o tamanho, é o desenvolvimento e a forma inadequada. Eu lembrei também de a gente atentar para a forma adequada de dar o remédio, né? Então, assim, por isso que precisa da pessoa, do médico, para te orientar. Então, se o remédio é para tomar junto com refeição, fora da refeição, se é oral, se é no nariz, se é tudo faz diferença. E isso a gente vê várias coisas. Então, remédio do nariz que vai no ouvido, sabe? De todas as formas que acontece. A gente teve, inclusive, um caso muito... Eu brinco, pessoal, eu não nasci fazendo programa de medicina, eu me criei no factual do jornalismo. E a gente teve um caso muito grave aqui em Goiás, onde um atendente de uma farmácia se confundiu com o nome de 2 remédios muito parecidos. Um era umas gotinhas via oral, o outro era um colírio muito forte. E a criança bebeu o colírio e acabou
indo embora, né? Então, nesse sentido, isso ficou claro para mim aquela vez. Eu falei, meu Deus, não é possível que uma coisa dessa possa acontecer. Né? Acontece. Então, por isso que eu falo, gente, medicação é orientação médica. O pediatra orienta o que precisa tomar, quando precisa tomar e de que forma. E aí, se realmente a mãe tiver um vínculo muito forte com o pediatra, que ele fala, olha, cada caso é um caso. Olha, no caso do seu filho, se você tiver isso, você pode dar sem fazer a consulta. Isso é um vínculo que tem que ser pré-estabelecido lá nas consultas de rotina. Então, isso às vezes pode acontecer. Fora disso, nada de dar o remedinho guardado para depois, não. Porque isso é um risco. O que é necessário, obrigatório ter em casa num kit de primeiros socorros para quem tem criança pequena? Tá, vamos lá. Flora, primeira coisa tem que ter um termômetro, né? Eu acho que a gente tem que ter umas medidas de cuidados com o bebê. Então, tem que ter termômetro, claro. A gente precisa eu gosto também para bebezinho, eu sempre gosto de deixar um kit assim, de emergência, eu diria, né? Um remédio para febre, ou 2 de preferência. Eu oriento os meus pacientes a fazerem isso. Por isso que eu falo, ter um termômetro e ter um pediatra. Isso é obrigatório. Tem que ter um pediatra. Ah, não, mas eu não tenho convênio, eu não tenho... Não tem problema, tem sempre um pediatra que você vai encontrar ou no posto perto da sua casa, né? Eu acho que existe uma demanda, a gente precisa de pediatras que atendam nas redes públicas, a gente está em trabalho com relação a isso. Eu falo, a Sociedade Goiana de Pediatria, o Conselho Regional de Medicina, a gente pede pediatras nos postos de saúde e está tendo essa discussão para que tenha mais médicos, mas tem um pediatra. Na farmacinha, 2 remédios para febre fechados, lacrados e longe da criança, eu acho que vale a pena. Então, por exemplo, e aí tem que saber se a criança tem ou não alergia. Então, se ela tem alergia, você às vezes desconhece, eu tenho que ter, tá vendo que eu estou tendo cautela, né? Então, a gente não tem que ter tanto remédio. Tem que ter alguma coisa para gases, né? Para um corte, alguma coisa assim. A gente, para lavar um medicamento, é soro fisiológico, então soro fisiológico para lavar. Uma solução fisiológica nasal, por exemplo, dessas de spray, para lavar o nariz. Eu acho que nem todo mundo ainda, a gente teve aquela fase de lavar bem o nariz, a gente tem que tomar cuidado com essa orientação. Então, um spray nasal para isso, para uma obstrução nasal, e 2 remédios para febre, não é para ter muita coisa. E o termômetro. Por quê? O termômetro que vai dizer, tá com febre? Quanto de febre? E aí a gente tem que saber, né? A temperatura adequada da criança, e a gente fala sempre que assim, a temperatura da criança até 37,6 é considerada normal, 37,6 até 38 estado febril, e aí realmente, se a criança tiver acima disso, é febre, e aí tem que ter todo cuidado, né? Tem aquela história, o vínculo com o pediatra anterior vai saber o quanto ela pode ou não dispor desse remédio, né? E aqui também tem a Renata, do Novo Mundo, perguntou o seguinte: se meu filho tomar algum tipo de remédio, aí ela citou alguns aqui, mais comuns mesmo, paracetamol, dipirona, e eu, percebendo, o que eu faço? Primeira atitude que eu faço? Se ele já tomou, tente limpar a boquinha, porque às vezes fica dentro da boca ainda da criança, né? Não é para fazer ele vomitar, não é isso. É você limpar, porque às vezes o que está na mucosa pode ser absorvido. Pega este remédio, o que é que for, porque às vezes ela não sabe o que é, ou então ela esquece o que é. Então, o que você achou que ele pegou, às vezes o bebê chegou, a criança pegou a farmacinha toda, você não leva a farmacia inteira, falou, era isso que eu tinha, o que tiver. E leva a criança para um atendimento, porque a gente às vezes não sabe quanto foi que ela tomou. Então, qualquer tanto pode ser, e aí quem vai avaliar se é problema ou não é problema é o médico, no serviço de emergência, né? E a Juliana perguntou o seguinte também: quando eu sei que eu não devo mandar o meu filho para a escola? Qual que é a situação assim? Tá dodóizinho, mas vai, tá dodói e não vai para a escola? Tá. O ideal, gente, é que a gente tenha cuidado também com as outras crianças. Então, quando você percebe que seu filho está com sintomas respiratórios nesse momento, então começou a tossir,
começou a espirrar, que você percebeu que ele está com o nariz escorrendo, que ele já está catarrentinho, essa criança pode estar com algum processo viral. Não vai para a escola, não é o ideal. Por quê? Porque ele vai continuar transmitindo se for um vírus, a tendência é que seja viral, é que para outras crianças. Agora, tem gente que não só manda, como manda um antibiótico, remédio para febre, tudo entrega, fala assim, ó, aqui, ó, 10 horas é um antibiótico, 11 horas... Não é o papel da escola, né? Essa criança precisa estar em casa, até porque ele não vai estar sentindo bem. Não é legal com uma criança deixar ela doentinha na escola. Eu sempre falo, não leva. Né? Acho que o ideal é não levar. Não levar. Beleza, isso é verdade, né? Porque a criança já está tossindo, já está escorrendo, não vai conseguir nem brincar direito. Não vai brincar, não vai sentir bem e pode transmitir para as outras pessoas. O ideal é que não leve. Claro que vai ter sempre essa dificuldade, mas vai ficar com quem? Né? Então, essa é a dificuldade. Muitas vezes as pessoas levam porque não tem com quem deixar. Bom, tem sempre, quer dizer, a gente procura rede de apoio da família, né? Se a mãe trabalha, precisa levar, eu procuraria uma rede de apoio nesse sentido. Porque se ele tivesse bem doente, ele não ia, não era? Então, nessa hora, você não ia ter que tomar uma atitude com relação a isso? Então, assim, se ele estiver muito doente, você não vai levar. Então, se ele está pouco doente, ele pode ir? Não, ele está doente de qualquer forma. Né? Então, assim, cuida, se vire por aquela situação. Você vai achar alguém, ou, no caso de, converse no seu trabalho. Olha, não posso ir por um tempo porque meu filho está doente. Simples assim, eu acho. Gente, esse negócio, eu sei como é difícil, porque aqui também, somos só eu e minha esposa aqui, o resto da família mora todo em outros lugares. E não é muito difícil, tem que negociar mesmo. Tem que ter um negócio, tem que entrar numa conciliação, que não prejudique a criança, né? Que ela não possa ser prejudicada. Às vezes é isso, ver no seu trabalho se poderia, aí ver com o marido, num dia você vai, no outro dia o marido não vai, e troca até, né, entender que esta criança precisa ter cuidados, porque com certeza ela em casa, ela vai melhorar mais rápido. Então, quer dizer, se é um quadro viral, aí você vai poder ficar do lado, dar bastante água, só o carinho que ela vai ter em casa, esse quadro deve ser mais contido, melhor, né? E aí, me perguntaram aqui também sobre a questão dos remédios como a Ritalina para adolescentes. Diz que tem um novo remédio agora que não dá mais para usar com fins recreativos. Eu nem sabia que dava para usar Ritalina com fins recreativos. Tem gente que usa. Pior é que Sério? tem gente que usa. Porque a Ritalina, ela tem esse poder daquela história, as pessoas entendem como vai melhorar minha concentração, esse seria o fins recreativos, né? Eu vou ter um trabalho, eu quero estudar mais, então existe essa história de que se eu vou usar o remédio para que ele me deixe acordado, me deixe alguma coisa assim, tá? Mas... Os concurseiros, principalmente. Exato. Então... De qualquer forma, é um uso inadequado. Então, para a criança, então, nem se fala. Se não é, então, quem dá Ritalina para a criança, a pessoa tem que ser responsável o suficiente para entregar na mão dela o comprimido, ver, engolir e guardar o resto, para que não aconteça nenhum acidente nesse sentido. A criança que toma Ritalina, ela toma porque precisa. Ela não está tomando de forma inadequada. Então, tem todos os cuidados de se dar na hora certa, tudo certinho, para não ter nenhum problema. E para seguir a senhora, saber mais dicas, tem o Instagram? Eu tenho o Instagram, o meu Instagram que é pessoal quase, Otávio, mas é a doutora Paula Pires, pediatra. Eu sou pediatra cooperada da Unimed Goiânia, então a Unimed Goiânia tem toda essa rede de pediatras que estão capacitados para atender as crianças. Seguir também a Sociedade Goiana de Pediatria, então a gente tem acho que mais do que me seguir da Sociedade Goiana de Pediatria, que tem sempre muitas informações. Da qual a senhora faz parte, né? Como diretora, eu sou diretora da Sociedade Goiana de Pediatria também. E eu acho que, assim, seguir as orientações dos pediatras em geral vai evitar, né? Vai prevenir futuros acidentes. Eu brinco muito, a internet é uma ferramenta, a gente usa da maneira que a gente quer. Exato. Né? O mesmo martelo que constrói uma casa é o martelo que faz bobagem nas portas de distribuidora por aí. Mas o que é importante? É você ir e usar essa ferramenta a seu favor. Então vai lá, ao invés de seguir uma pseudo-celebridade, segue a Sociedade Goiana de Pediatria. A gente tem diversos canais maravilhosos. E aceita a Unimed, o que já é bom.
É Sim. isso? A senhora aceita a Unimed? Maravilha. Ó, dona Maíra, eu quero a Unimed aqui, hein? A gente já tem o núcleo, já tem os parceiros legais. Eu queria a Unimed aqui, porque daí a gente podia falar o nome sem ter receio e trazer mais médicos de lá também para falar aqui. Muito obrigado por abrir seu consultório para um tema tão importante, hein? Nada substitui você, pai, mãe, na vida do seu filho, vovó, tá bom? Então eu sei que às vezes aqui a gente fala para o filho, é muito fácil falar para o filho, não, isso aqui não presta, e fica lá no Instagram, não adianta, o filho faz o que a gente faz e não o que a gente manda, tá bom? Exato. Até amanhã, onde a gente tem uma nutricionista sensacional aqui para falar de tudo também, sem papa na língua, que é para te dar a real do melhor que você pode fazer agora que já acabaram as férias, temporada do Araguaia, todo mundo exagerou, churrascado todo tempo, né? Muito obrigado por abrir seu consultório e até a próxima. Obrigada.